Olá e bem-vindos. Hoje, olha, em plena terça-feira de carnaval, a gente vai mergulhar num assunto que é quase um manual de sobrevivência para o folião. Totalmente. Como curtir essa maratona de calor, de agito, sem que a festa, sabe, termine mal por causa do álcool. Uhum. E a nossa fonte é um artigo que saiu hoje mesmo, dia 14 de fevereiro de 2026, lá no Diário do Nordeste, da Carol Mello. A missão aqui é bem simples. Certo. É extrair o que tem de melhor dos especialistas que ela entrevistou e montar um guia para a gente aproveitar a folia do jeito certo. Isso aí. E eu acho que o ponto de partida que o artigo dá é fundamental e até um pouco chocante para muita gente. Qual seria? Do ponto de vista da ciência, assim, preto no branco, não existe dose segura de álcool. Zero. Zero. Para uma saúde perfeita, a recomendação é abstinência total. Mas, claro, a gente sabe que no carnaval a realidade é outra, né? Com certeza. Então, o foco de todos os especialistas no texto muda para um conceito que é a chave de tudo: redução de danos. Redução de danos, gostei do termo. Exato. Como se divertir, já que a bebida vai estar ali, mas sabe, minimizando os estragos. E para a gente entender esses danos, o artigo foca num comportamento bem específico, o tal do binge drinking. O que exatamente é isso? Porque só o nome já soa meio sério. E é sério. O artigo define o binge drinking com números bem claros, e é aí que a gente talvez se assuste um pouco. Manda. Não é sobre passar o dia inteiro bebendo, sabe? É sobre beber muito num período curto. Para um homem, a gente está falando de 5 ou mais doses em 2 horas. Peraí, 5 doses em 2 horas. Isso. E para uma mulher, 4 ou mais doses no mesmo tempo. Vamos traduzir isso para a realidade do bloquinho? 5 doses em 2 horas podem ser, sei lá, 5 latinhas de cerveja. Exato. Muita gente bebe isso sem nem perceber o tempo passar. Exatamente. Ou 2 caipirinhas um pouco mais fortes. A questão toda é a velocidade. É uma concentração de álcool que sobrecarrega o fígado, o cérebro, tudo de uma vez só. Entendi. E aí que mora o perigo. Principalmente no contexto do carnaval cearense que o artigo descreve muito bem. Você soma esse consumo intenso com o calor escaldante. E o esforço físico, de pular, dançar por horas. Perfeito. É a tempestade perfeita. E o que essa sobrecarga faz com o nosso cérebro? A psiquiatra Natália Haddad, que é citada na matéria, ela explica esse mecanismo, né? Sim. E a explicação dela é crucial. O álcool é o que chamamos de depressor do sistema nervoso central. Certo, depressor. Na prática, isso quer dizer que ele vai progressivamente desligando algumas funções. Primeiro, afeta o raciocínio, a capacidade de julgamento, Ok. depois a coordenação motora. E o ponto que o artigo bate muito forte é na percepção de risco. Isso é assustador. Então o artigo está dizendo que a mesma substância que te coloca em risco também te impede de perceber esse risco. Exatamente isso. É como se o álcool desligasse o alarme de incêndio enquanto o fogo já está se espalhando pela casa. A analogia é perfeita. A pessoa simplesmente não consegue mais avaliar o perigo. Uma rua movimentada que ela normalmente não atravessaria, uma discussão que ela evitaria, tudo muda. Nossa, E isso pode agravar problemas de saúde que a pessoa às vezes nem sabe que tem. Uma condição cardíaca silenciosa, por exemplo, pode ser empurrada para o limite com essa combinação. é impressionante como a gente tem o hábito de dissociar festa e saúde, né? Mas o nosso corpo não faz essa separação. De jeito nenhum. E um ponto que me chamou muita atenção no texto é que ele tenta nos avisar. O médico Pedro Araguês, ele diz uma frase ótima: o corpo dá avisos claros quando está chegando ao limite. Exato. O problema é que a gente bota o corpo no modo silencioso. Totalmente. E quais são esses avisos? São coisas que todo mundo conhece bem. Tipo, Tontura, uma fraqueza repentina, dor de cabeça, aquela sensação de mal-estar geral. Em qualquer outro dia, esses seriam sinais para parar tudo, sentar, beber uma água. Mas no meio da folia, com a música alta, a galera em volta, a euforia, a gente ignora. a gente simplesmente passa por cima. Pensa, é só o cansaço e continua. E imagino que quando a pessoa ignora essa tontura, o próximo passo dela, infelizmente, é a porta de um hospital. O artigo conecta isso com os atendimentos de emergência, né? Diretamente.
O aumento nos atendimentos médicos nessa época não é coincidência de jeito nenhum. Os desmaios são um clássico do carnaval. Sim. O texto explica que é uma queda de pressão causada justamente pela combinação de álcool, que dilata os vasos sanguíneos, a desidratação pelo suor, o calor. E ficar muito tempo em pé. Isso. E além disso, tem a parte gastrointestinal, que é onde o corpo realmente se rebela. Náuseas, vômitos, diarreia. Pera um pouco. Então o corpo já está perdendo líquido por causa do efeito do álcool e do suor? Isso. E aí os sintomas de que algo está errado, como o vômito, na verdade, pioram ainda mais a situação. Como isso funciona? É exatamente esse o perigo do ciclo que se forma. O vômito e a diarreia não são só desagradáveis. Eles causam uma perda massiva e muito rápida de líquidos e principalmente de eletrólitos. Sódio, potássio... Essas coisas... Exato. Então, o corpo que já estava no vermelho por causa da bebida e do calor, entra num estado de desidratação ainda mais severo. O que era um mal-estar vira uma emergência médica em potencial. Ok, o cenário do que pode dar errado ficou bem claro. Vamos então para a parte construtiva, o guia prático. Vamos lá. O artigo traz uma série de dicas do gastroenterologista Wilson Capapani, do CISA, e elas parecem bem diretas. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a hidratação. Mas qual a estratégia correta? Beber água de vez em quando resolve? De vez em quando é armadilha. A estratégia que o texto propõe é muito mais metódica. E como ela é? É a regra do 1 por 1. Para cada dose de álcool, 1 copo de água. 1 por 1. Simples. Tem que ser um hábito consciente. Bebeu uma cerveja? Beba uma garrafinha d'água. Tomou a caipirinha? Beba um copo cheio de água. Isso combate o efeito diurético do álcool e ajuda o corpo a processar tudo. E a matéria não fala só de água, né? Dá outras opções também. Sim, e são ótimas opções para turbinar essa hidratação. Água de coco, isotônico, sucos naturais. Ah, isso é bom. Eles são fantásticos porque não devolvem só o líquido, mas também repõem os eletrólitos que a gente mencionou. É como dar ao corpo as ferramentas que ele precisa para se recuperar ainda durante a festa. Certo. Hidratação é a base. A segunda grande dica é sobre alimentação. Todo mundo sabe que não se deve beber de estômago vazio, mas o artigo é mais específico. Qualquer comida serve ou tem uma tática melhor? Tem uma tática e ela faz toda a diferença. O ideal, segundo o texto, é focar em proteínas e carboidratos complexos. Ou seja, Carnes magras, frango, peixe, massas integrais, arroz. Por quê? Porque esses alimentos têm uma digestão mais lenta. entendi. Eles formam uma espécie de base no estômago que retarda a velocidade com que o álcool é absorvido. Isso evita aqueles picos de embriaguez muito rápido, sabe? Faz sentido. Um salgadinho frito na rua ajuda, mas não é a mesma coisa. Exato. Uma refeição completa antes de sair de casa é um investimento na sua própria festa. Entendi. Então, as primeiras dicas são sobre o que a gente coloca no corpo. Água e comida de qualidade. E as próximas, pelo que eu vejo, são sobre preparar o corpo e o ambiente, certo? Coisas como dormir bem e se proteger do sol. Exato. É uma visão mais completa. Não adianta se hidratar perfeitamente se você virou a noite anterior. Verdade. O artigo mostra que a privação de sono por si só já afeta nosso julgamento. Soma isso ao álcool e o efeito é multiplicado. E o calor? A mesma coisa, a insolação tem sintomas muito parecidos com os da embriaguez. Tontura, confusão, misturar os dois é uma receita para o desastre. Então usar protetor solar, chapéu, roupas leves não é frescura, é estratégia. E dentro dessa estratégia de se preparar, o artigo fala de algo que parece básico, mas que muita gente esquece na empolgação. Planejar a logística. E essa dica salva vidas, literalmente. A ideia é, decida como você vai e, principalmente, como volta para casa antes de dar o primeiro gole. Antes. Já combina o motorista da rodada, já olha o horário do transporte público, já deixa o aplicativo de transporte na mão, porque depois que a bebida entra, a capacidade de tomar decisões seguras, como a gente já viu, vai embora. Planejar antes tira essa responsabilidade de um momento de vulnerabilidade. Perfeito. É isso. Faz todo sentido. E tem mais uma dica de comportamento que o artigo sugere: beber devagar e principalmente não misturar bebidas. Por que misturar é tão problemático? O motivo é até bem simples.
Se você mistura cerveja com caipirinha, com um shot de alguma coisa, você perde completamente a conta. É verdade, fica confuso. Fica impossível saber quanto álcool você realmente bebeu. Cada bebida tem uma concentração diferente, um volume diferente. O cérebro não consegue mais calcular. E aí, a chance de ultrapassar seu limite sem perceber é enorme. Manter-se em um tipo só ajuda a ter mais controle. Muito mais controle. Uma noção mais clara do consumo total. Perfeito. E a última dica do guia é quase um resumo de tudo. Ficar atento aos sinais do corpo. Sim. Se a dor de cabeça apertar, se a náusea vier forte, se a tontura não passar, é o corpo usando o último recurso dele para dizer chega. É o pedido de trégua. E ouvir esse pedido não significa que a sua festa acabou para sempre. Significa que você está sendo inteligente para garantir que vai ter pique para a festa de amanhã. É um investimento no próximo dia de folia. Exatamente. E falando no próximo dia, o artigo guarda uma dica bônus para a famosa e temida ressaca. Muita gente tem aquela receita de farmácia, né? Aquele comprimido milagroso. Mas o farmacêutico Maurício Filizola dá um alerta bem sério sobre a automedicação. Sim, ele basicamente diz para a gente tomar muito cuidado com isso. O problema da automedicação para ressaca não é só sobre os riscos de um remédio inadequado. É, na verdade, um problema psicológico. Psicológico? Como assim? Ao tomar um remédio que mascara os sintomas da ressaca, a pessoa pode criar uma falsa sensação de segurança. Certo. Ela pensa, eu posso exagerar hoje porque amanhã eu tomo meu remedinho e fico novo. Isso cria um ciclo perigoso onde os comportamentos de excesso é incentivado. Porque parece que não tem consequência. Exatamente. Parece que tem uma solução mágica. E aí, as pessoas param de respeitar os sinais do próprio corpo porque acham que a farmácia resolve. É uma armadilha, então. O que o artigo recomenda fazer quando a ressaca é muito forte? A recomendação é clara. Se os sintomas são muito intensos ou não passam com hidratação e repouso, o caminho é procurar um profissional de saúde. Não tentar resolver em casa. Não. Uma dor de cabeça que não cede ou vômitos persistentes podem ser sinal de algo mais sério, como uma desidratação grave ou uma intoxicação alcoólica que precisa de acompanhamento. Ok, vamos amarrar tudo isso. A mensagem que fica para mim depois dessa análise é que esse artigo não é um texto anti-carnaval. Longe disso. Muito pelo contrário. É um manual para um carnaval mais inteligente, mais estratégico. É sobre curtir a festa ao máximo. E para isso, é preciso estar bem. Entender como o corpo funciona e dar a ele o que ele precisa não é cortar a diversão, é garantir que ela dure mais tempo. Exatamente. Saúde e festa não são inimigas, são parceiras. Tem uma frase do médico Pedro Araguês no final do artigo que captura isso perfeitamente. Qual é a frase? Ele diz: a ideia não é deixar de aproveitar a festa, mas entender que saúde também faz parte da experiência. Cuidar de si é o que permite que a festa continue por todos os dias do feriado. Uma ótima forma de resumir. E se me permite, eu queria deixar um pensamento para depois da folia. O artigo é excelente em focar nos riscos físicos imediatos do binge drinking. Sim. Mas isso me fez pensar. Qual o efeito a longo prazo de uma cultura que normaliza e até celebra o consumo excessivo, mesmo que seja só por alguns dias no ano? Quando a gente associa celebração com o excesso de forma tão intensa, como isso acaba moldando a nossa relação com o álcool nos outros 360 dias do ano? É algo para se refletir, talvez com um copo de água na mão quando a quarta-feira de cinzas chegar.